pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje com episódio sobre como criar e conseguir manter bons hábitos. O problema mais comum que aparece é a desistência de um hábito depois que a gente começa. Então, a gente precisa entender duas coisas. A neurobiologia, o que acontece no nosso cérebro, por que muitas vezes não conseguimos criar esse hábito. E a segunda coisa é a produção desse comportamento, né? De que forma a gente pode executar, tanto no pensamento como ação. E a partir disso, você vai conseguir ter um entendimento de como manter bons hábitos na sua vida. Primeiro, a gente precisa entender o que um hábito é o comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. Sempre que você encontra uma situação nova na vida, seu cérebro precisa tomar decisão. Então ele gasta energia buscando entender para dar uma resposta a isso. Na primeira vez que você se depara com um problema, ainda não tem certeza como resolver, você está ali tentando descobrir que vai funcionar. Nesse momento, essa atividade neurológica está lá em cima, então você está analisando cuidadosamente, tomando decisões conscientes sobre como agir e o seu cérebro está ali aprendendo esse percurso. Para entender melhor, vamos supor que você está se sentindo ansioso e descobre que correr te acalma. Ou você está exausto depois de um dia de trabalho e percebe que jogar videogame te deixa muito relaxado. Se você associa a corrida à sensação de acalmar a ansiedade e o videogame ao relaxamento após o trabalho, você encontrou uma estratégia para lidar com essas emoções. A recompensa é o prazer ou o alívio que você experimenta ao realizar essas atividades. Quando você corre e se sente mais calmo, ou quando você joga videogame e se sente mais relaxado, seu cérebro registra essa sensação como uma recompensa positiva. E essa recompensa reforça o comportamento e incentiva você a repetir no futuro. Então, toda vez que você chega em casa, você quer jogar videogame, você quer aquela dose de prazer. Com o tempo, à medida que você repete essas atividades em resposta às mesmas situações emocionais, um hábito começa a se formar. E isso se torna um padrão automático de comportamento. Mas por que os hábitos surgem? Uma pesquisa estima que um adulto tome decisões em média 35 mil por dia. É simplesmente impossível tomar tantas decisões de uma forma consciente. E é aí que entram os hábitos. Os hábitos existem tomar a maioria dessas milhares de decisões de uma forma automática e nos permite utilizar o cérebro para outras atividades. O cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. Se deixado por conta própria, o cérebro vai tentar transformar quase qualquer rotina num hábito, porque os hábitos permitem que a nossa mente desacelere com mais frequência. E quando surge um hábito, o cérebro para de participar dessas decisões, ele para de fazer tanto esforço ou ele desvia o foco para outras atividades. O problema disso tudo é que o nosso cérebro não sabe a diferença entre um hábito bom e um hábito ruim. É por isso, se você tem um hábito ruim, ele está sempre ali no cantinho te esperando. Isso explica por que é tão difícil criar o hábito de fazer exercício, por exemplo, ou de mudar a nossa alimentação. Uma vez que a gente adquire uma rotina, por exemplo, de sentar no sofá em vez de sair para fazer o nosso exercício, ou de fazer o lanchinho sempre que a gente passa na frente de uma padaria, esses padrões continuam sempre dentro da nossa cabeça. E para mudar isso, a gente tem que aprender a criar novas rotinas. Mas, Fran, eu quero mudar, mas eu não gosto de ter rotina, não gosto de ter horários para dormir, eu não gosto de horários para acordar, para comer, para jogar meu videogame, para assistir a minha TV. Eu gosto de ter a sensação de fazer o que eu quiser, a hora que eu quero. Dessa forma, vai tirar a minha liberdade. Bom, gente, na verdade, pessoas que não controlam seus hábitos têm menos liberdade. Se você não tiver bons hábitos financeiros, sempre vai estar lutando para conquistar os teus sonhos de uma viagem, de um carro novo, de uma casa. Se você não tem hábitos de saúde, sempre vai estar com pouca energia. Sem bons hábitos de aprendizagem, você vai se sentir como se estivesse sempre atrás. Então, construir agora bons hábitos vai te permitir fazer o que você quer no futuro.
Quando você começa a cultivar bons hábitos, você vai se sentir leve, livre para poder se concentrar no que realmente importa. Mas criar um hábito novo precisa entender esses 3 estágios. O primeiro é o estímulo, o gatilho, que algumas pessoas chamam. A segunda é a rotina e o terceiro é a recompensa. Então vamos lá, o que é o estímulo? O estímulo é a informação que prevê a recompensa. O estímulo ou o gatilho aciona o cérebro para iniciar o comportamento. Nossa mente está sempre analisando o ambiente, tanto interno quanto externo, buscando essa recompensa, em busca de satisfação, do prazer. Como o estímulo é o primeiro que indica que estamos perto de uma recompensa, o segundo passo é a rotina. Ele é o verdadeiro hábito que você pratica, que vai assumir a forma de um pensamento ou de um comportamento, uma atitude sua. Se uma determinada ação requer mais esforço mental e físico do que você está disposto a gastar, você não vai conseguir fazer isso. Parece que é simples criar um hábito, mas se você não praticar, se você não fizer, você não vai conseguir formar nenhum hábito e chegar no último estágio, porque a resposta oferece uma recompensa e a recompensa satisfaz o nosso desejo. A recompensa é o objetivo final do hábito. Então vamos lá, vamos entender isso. Um estímulo ou gatilho é o que desperta o nosso interesse por uma recompensa. A rotina é a ação em si, o nosso comportamento, o nosso movimento. A recompensa é a gratificação que o cérebro recebe ao realizar a rotina. Se o seu comportamento não for suficiente em qualquer um desses estágios, não vai se formar um hábito. Se você eliminar o estímulo, seu hábito nunca vai começar. Você nunca vai começar a cuidar da sua saúde mental, da sua alimentação, de fazer exercício físico. Seja qual for o hábito que você queira, se você não tiver desejo, você não vai ter motivação suficiente para agir, para que vire uma rotina. Se você dificultar o seu comportamento, não vai ser capaz de colocar em prática. E a recompensa não satisfazer o seu desejo, você não vai ter mais motivos para repetir isso. E aí você vai desistir de novo. Esse processo é concluído em frações de segundo. O propósito de todo hábito é resolver problemas que a gente enfrenta. Ou seja, às vezes o problema é que você está sentindo dor e quer aliviar. Então, todo comportamento é motivado pelo desejo de resolver alguma situação. Você não quer fumar o cigarro, né? Você almeja a sensação, o prazer, o alívio que ele proporciona. Você não quer ligar a TV, você quer se divertir. Por exemplo, uma notificação no celular é um estímulo, um gatilho. Pegar o celular, olhar as mensagens ou as redes sociais é uma rotina, é o seu comportamento. Ver mensagens que você tanto queria é a recompensa. Mas agora vem a parte mais importante. O que realmente forma esse ciclo de um hábito? É o anseio. Quando o seu cérebro começa a simular a sensação de recompensa só por você ver o estímulo, o gatilho. É por isso que as notificações dos nossos celulares têm tanto poder, porque elas nos geram o anseio pela recompensa. É isso que nos faz executar a rotina de checar toda hora o celular, quando ele vibra, quando ele toca, a gente sai correndo para pegar o celular na mão. É dessa forma que se torna um hábito. Então você quer começar a ler, você quer fazer exercício, quer começar a cuidar da sua alimentação, da sua saúde mental, quer se dedicar aos estudos, quer começar a economizar qualquer hábito que você deseja ter e abandonar os maus, você precisa que o estímulo seja claro para você, a rotina, o seu comportamento precisa se tornar fácil de fazer e, por último, a recompensa precisa te deixar satisfeito. Ele precisa gerar prazer para você. Provavelmente você já deve ter se perguntado por que eu não faço o que eu digo que eu vou fazer? Por que eu não paro de fumar? Por que eu não começo a fazer aquele negócio? Por que eu digo que é importante, mas parece que nunca arrumo tempo para isso? É porque ele não tá claro para você. Você não tá entendendo a importância disso na sua vida. Ele precisa
ser atraente para você, você precisa tornar isso fácil e precisa ser satisfatório. Por exemplo, se queremos criar o hábito de ler todos os dias, podemos colocar o livro ao lado da cama, né? Ou deixar o livro em cima da mesa, caso você queira tomar café e ler o seu livro pela manhã. O que tem dado certo para eu ter rotina de ler? Eu acordo, faço meu café e enquanto eu tomo café, eu leio o livro. O café é o meu estímulo, o meu gatilho, a rotina é a ação em si, é o meu comportamento de pegar o livro e já ler enquanto eu tô tomando café. E a recompensa é o próprio ato de fazer aquilo que eu me propus a fazer. Essa é a minha maior recompensa. É claro que eu tô lendo algo que eu acho interessante, algo que eu gosto, que me gera conhecimento. O entendimento também do que a leitura me proporciona na minha vida, né? Quais são os benefícios de ler. Então, no caso da leitura aqui, você precisa ver qual o melhor horário para você colocar em prática e que ele precisa passar por esses estágios. Então, ele precisa ser um estímulo para você, ele precisa ser claro, ele precisa ser atraente, você precisa deixar com que esse comportamento seja fácil e que concluir uma tarefa que você se propôs a fazer gere ali uma satisfação. Uma coisa super importante é definir horários específicos para realizar a atividade, que a gente se comprometer a cumprir esse horário todos os dias. Independente do hábito que você deseja ter, use agenda, é super importante. Com o tempo, nosso cérebro se acostuma com essa rotina e fica mais fácil manter o hábito. Quem quer ter o hábito de leitura, quer gostar de ler, acho bem importante assistir o meu vídeo sobre a importância do autocuidado. Lá eu falo sobre a leitura, né, dos benefícios que a leitura traz para nossa saúde mental e também física. Quando a gente sabe os benefícios, fica muito mais fácil a gente colocar em prática e a gente acaba compreendendo um pouco melhor. O primeiro vídeo que eu fiz aqui no YouTube que fala sobre os 5 mitos que cercam a formação de hábitos. Lá eu falo também sobre algumas crenças, algumas ideias que acabam te limitando na hora de formar um hábito, então acho importante também, se você não assistiu, assista lá, vai complementar muito com esse vídeo, porque às vezes a gente tem uma ideia de que a gente precisa fazer certas coisas, mas isso acaba mais nos frustrando do que nos ajudando a realmente formar um hábito bom e manter. Então eu acho que é super interessante você assistir esse vídeo e o primeiro vídeo, um complementa o outro, tá? Se você fizer essas modificações, você vai conseguir ser muito mais efetivo naquilo que você se propõe a fazer. O seu dia vai render muito mais quando você tem bons hábitos e gera aquela sensação maravilhosa de dever cumprido. Então, é isso, gente. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Curta esse vídeo, manda para outras pessoas, comenta aqui se você gostou. Isso é muito importante para mim, me ajuda bastante, tá bom? Até mais!